Olá, tudo bem? Meu nome é Mônica, discente do curso de Letras, Português e Inglês, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Quero fazer uma pergunta para você aí mesmo. Conhece, estuda, tem interesse pelos estudos coloniais? Na época do Brasil colônia, né, América Portuguesa. Hoje eu trouxe uma obra importante, né, considerada uma das mais importantes pelos historiadores, que é a obra do Basílio da Gama, o Araguai. É uma obra épica, né? Também não narra só uma guerra, né? Funciona também como um texto político, né? Ao longo desses 5 campos, né, o autor apresenta conflitos entre indígenas, jesuítas, representante da coroa portuguesa. É um épico muito legal. Espero que vocês também gostem e continuem na busca para conhecer esses grandes épicos, essas grandes obras do Brasil colônia, né, da América Portuguesa. Para compreender melhor esta obra, devemos voltar um pouco lá no século XVIII, que é o século, né, conhecido como século das luzes, da ilustração. Por que século das luzes ou ilustração? Né? Esse período valorizava a razão, o conhecimento científico, e também ocorreram mudanças, né, na administração geral, né, ali da política, principalmente da educação. Que antes disso, os jesuítas que comandava esse meio aí, né, da educação do geral. E o Marquês de Pombal passou a conduzir, né, mudar essa forma de ensinar, que diferente, né, dos jesuítas, que tinha uma visão diferente, né, e o Pombal colocou em prática essa mudança, né, considerada uma evolução aí nesse período. Também neste contexto ocorreu o Tratado de Madrid, né, em 1750, que definiu as fronteiras coloniais portuguesa e espanhola na América, os 7 povos das missões, que deveriam ser entregues aos portugueses, né? Mas muitos índios guaranis recusaram abandonar suas terras e, entretanto, esse conflito originou a Guerra Guaranítica. Portanto, um acontecimento histórico que inspirou o Basílio a construir essa obra magnífica, que é o Uruguai. Como o autor, o Basílio, construiu essa obra, né? O Uruguai foi uma inspiração da Guerra Guaranítica e pertence ao gênero épico. O Basílio, né, rompe um pouco, né, foge um pouco desse modelo clássico, né, dos Lusíadas, né, é uma narrativa também menor. Ele elimina os deuses, né, da mitologia grega, passa ali a usar uma paisagem, né, do local, mas só que também ele constrói ali aquele ambiente, né, ele cria um cenário, cena e assim por diante, né. Ele não usa também só aquela paisagem natural, né, ele inspira nessa paisagem para construir esse cenário.
E essa paisagem participa da construção do sentido do poema, né? Também, né, o Basílio elogia, dentro desta obra, a política de Pombal. Revela, né, um anti-jesuíta, e essa obra é bastante voltada para a política, né? Apesar de ser um épico, né, que narra guerra, esses acontecimentos, mas é muito mais política do que se imagina. Vamos falar um pouco dos personagens dessa obra, né? Temos, né, o ilustre Marquês de Pombal, né, que é defendido essas ideias dele dentro dessa obra, e também tem o Gomes Freire de Andrade, né, que é o representante da coroa, o Cacambo, que é o índio que procura defender o seu povo. Também tem o Cepé, o Cepé, que é o símbolo, né, da coragem, ali do povo indígena, dos índios. E também tem a Lindóia, que é a esposa do Cacambo. Essa personagem é bastante, vamos dizer, profunda. Porque vou deixar aí, não vou dar um spoiler, vou deixar para vocês aí conhecer essa história aí. O que acontece com a Lindóia nesta obra. Lindóia é um personagem, né, dessa literatura que acaba em tragédia e que é provocada pela guerra, né? Então, é interessante conhecer como que é construído esses personagens, o que aconteceram. É muito bonito essa construção. E também fala daqui também tem os jesuítas, né, que aparecem como antagonista desse enredo. E tem os padres, né, e é bem complexo, bem detalhado. É só conhecendo para compreender essa obra tão maravilhosa. E é claro, né, a política, né, que está aqui enraizada nesta obra. Um outro ponto importante dessa obra é a retórica. Ela traz bastante o discurso, o diálogo, né, que tanto se fala que é a razão, a ilustração, né, considerado ilustrado, aquele que consegue desenvolver um diálogo. Então, traz também esse, esse meio, esse modo de tratar, que é o diálogo, né, que antes mesmo de acontecer a guerra, houve um diálogo ali, né, para tentar intervir para que a guerra não acontecesse, né, mas acabou acontecendo. Principalmente no canto 2, traz essa retórica, né, bem forte, destacada ali entre os discursos entre o Gomes Freire de Andrade e o Cacambo, né, onde na fala do Gomes Freire, ele tenta persuadir os índios, né, afirmando que eles foram enganados pelos jesuítas e que a guerra poderia ser evitada, né, pelo Tratado de Madrid. Já Cacambo, ele responde defendendo o direito do seu povo, né, permanecer naquelas terras que eles nasceram e vivem. Dá para ver que cada um dos personagens ele constrói argumentos para justificar sua posição. Então, esse embate no canto 2 é um dos trechos mais importantes da obra, né, que mostra a retórica e também curiosidades desta obra, né? O Uruguai, né? Basílio da Gama,
Essa é uma obra do século XVIII, precisamente de 1769, que foi produzida, né, durante o arcadismo. Também, né, retrata, né, esse movimento político de Pombal, né, essa transição jesuíta pombalina. E segundo, traz uma inovação, né, de estrutura, né, desses épicos, né, que substitui essa mitologia clássica grega pela paisagem, né, local, mas só que ele também não fica ali naquela natureza ali própria, né, ele constrói um cenário através daquela natureza, né. E apesar, né, de ser uma epopeia, a obra possui forte conteúdo político, né? Dialoga diretamente com as reformas de Pombal. O que podemos concluir com esta obra do Uruguai? O Uruguai mostra que a literatura vai além da ficção, né? Essa obra do Basílio, ela reúne política, cultura, retórica, todo um movimento, né, que naquele período aconteceu de fato, né? Ao estudar essa obra, compreendemos que a política pode revelar ideias, né, de uma época. Então, mais do que narrar uma guerra, Basílio constrói esse épico narrando os acontecimentos daquela época, e tudo está entrelaçados, né? Política, território, educação, tudo ali, né? Pessoas ligadas à coroa, os índios, muito tudo, né, que estava ali à sua volta, tá dentro dessa obra. E esse movimento pombalino, né, que defende dentro dessa obra aí, é uma política, né, que está bem explícita, né, que além de ser um épico, é um texto político, né. E para finalizar, convido a todos vocês, né, a estar aprofundando, pesquisando, conhecer um pouco mais aprofundada sobre essa obra, né, do Uruguai e também de tantas outras, né, do período aí colonial. E já desejo a todos um bom estudo aí, uma boa pesquisa, um bom aprofundamento e desde já muito obrigada. Espero ter contribuído aí com um pouco do meu conhecimento. Obrigada.